Olá, me chamo Vitor Lucas e hoje vou falar sobre a atividade síncrona do módulo 3. Bem, nessa atividade tínhamos o objetivo de desenvolver um sistema de conectividade que implementasse alguma função que fosse escolhida por nós, pela nossa equipe. Bem, nossa equipe optou por desenvolver um sistema embarcado que fosse capaz de medir algumas grandezas físicas do radiotelescópio Bingo Irapuru, que se encontra na Universidade Federal de Campina Grande. Bem, para a implementação desse sistema, optamos por utilizar um microcontrolador ESP32, três sensores e um atuador. Focarei no giroscópio, que é um dos sensores que por nós utilizado, enquanto os demais componentes serão explicados posteriormente pelos demais colegas de nossa equipe. Bem, o giroscópio é um componente que é capaz de detectar a rotação de uma determinada estrutura, neste caso, justamente o radiotelescópio. Bem, ele seria utilizado principalmente no contexto do radiotelescópio para a questão de calibração, para você conseguir posicioná-lo com precisão no local que o cientista desejar, para fazer as medições. E outro ponto que também poderia ser utilizado, além do posicionamento e da calibração do equipamento, seria por segurança. Porque imagino que por alguma falha em algum componente estrutural do radiotelescópio, ele sofresse algum tipo de rotação. Isso pode ser particularmente perigoso, imaginando uma situação em que outras pessoas estiverem trabalhando em regiões próximas a ele, o que pode ir com o objetivo justamente de evitar algum tipo de acidente. O giroscópio mandaria essa informação para um servidor, informando justamente esse tipo de falha. É, Atualmente os dados estão sendo enviados para um cloud, para um servidor, que nesse caso é esse servidor sem fio aqui, esse broker MQTT, e os dados, como podem ver aqui, estão sendo escritos no tópico giroscópio. Como podemos ver aqui, temos os dados do eixo X, do eixo Y e do eixo Z, que estão sendo enviados em tempo real para o nosso servidor, o broker MQTT. A seguir, meus colegas falarão um pouco mais sobre as demais funcionalidades desse sistema. Olá, eu me chamo Luiz e vou apresentar uma das funcionalidades que eu resolvi implementar nesse sistema do radiotelescópio. A funcionalidade que eu resolvi implementar foi para ela monitorar a temperatura e a partir do ESP32 e ela enviar dados, alertas para o broker MQTT no tópico, no tópico descrito, que eu vou mostrar a nível de código, tópico que traço alerta, onde as mensagens de temperaturas que estejam elevadas a 50 graus ou abaixo de 20 graus, elas serão publicadas, dependendo da situação. E é ideal verificar a temperatura atual a cada 8 segundos. A minha funcionalidade ela irá mostrar a cada 8 segundos a temperatura atual para um registro melhor. E ela é crucial para garantir essa aplicação, garantir que o equipamento opere dentro do limite seguro de temperatura ideal e prevenir danos, geralmente devido a condições ambientais que possam ser extremas, nesse caso, ou até algum problema de hardware em específico. Eu criei essas constantes aqui, que definem o tempo mínimo e o limite, que é ideal para um radiotelescópio básico, que o máximo foi de 50 graus e o tempo mínimo foi de -20. Um intervalo de 8 segundos, que a temperatura é sendo mostrada, vocês podem vendo aí no terminal, vai sendo mostrada a temperatura a cada 8 segundos, é mostrado uma nova avaliação da temperatura. Aqui é uma temperatura constante, pois ela é definida nos componentes. Essa funcionalidade é mais pensando num projeto mais real. No loop, eu implementei a verificação dessa temperatura, que irá printar no terminal quando a temperatura estiver acima de 50 ou quando ela estiver abaixo, e também vai mandar para o broker fazer um publish do alerta da temperatura para receber no servidor e verificar se essa temperatura está em um estado já de alerta. Como aqui os componentes estão na temperatura atual de 42,2 graus, não vai bater nenhum limite nem um mínimo.
Mas vamos supor que ocorra alguma intervenção ambiental, algum problema no hardware, algum superaquecimento, por exemplo, e essa temperatura se eleve para, vamos supor, 66 graus. Aí já aparece no terminal um alerta dizendo que a temperatura já está acima de 50. E isso também vai ser publicado no broker. Outro caso poderia ser a temperatura mínima se ela ficasse abaixo de 29 graus. Já é emitido outro alerta avisando que a temperatura está abaixo do esperado e esse também é enviado para o broker MQTT no tópico alerta. Olá, pessoal. Bom dia. Hoje eu vou apresentar uma funcionalidade essencial à segurança dos radiotelescópios, especialmente em áreas onde há presença de pessoas. Radiotelescópios são equipamentos delicados e caros que podem sofrer dano se ocorrem movimentos bruscos ou quedas. Além disso, uma queda pode representar um risco significativo para as pessoas. Visando mitigar esses riscos, desenvolvemos uma funcionalidade de segurança que utiliza um sistema embarcado com um giroscópio e um buzzer integrado ao radiotelescópio. Quando o giroscópio detecta uma rotação extrema, que pode indicar que o radiotelescópio está em risco de queda, um sinal é enviado via protocolo MQTT para acionar o buzzer. O MQTT é uma escolha eficiente para a comunicação de dados em tempo real, garantindo que o alerta seja disparado sem atrasos. Essa funcionalidade é crucial para alertar as pessoas próximas a se afastarem, prevenindo acidentes e danos ao equipamento. Além disso, é uma solução de baixo custo e fácil implementação, que pode ser integrada em sistemas existentes ou projetos novos. Em resumo, o uso do giroscópio do protocolo MQTT para acionar um buzzer em situação de rotação extrema proporciona uma camada extra de segurança para radiotelescópios e para as pessoas próximas. Agradeço e obrigado. Olá, vamos dar continuidade às funcionalidades e agora vamos falar sobre o LDR, que é um sensor que identifica a quantidade de luminosidade. Como podemos ver no código aqui, utilizamos o pino 34 da ESP32 para realizar essa leitura do LDR. E o LDR vai identificar se há algum tipo de luminosidade na abertura do radiotelescópio. Caso essa luminosidade esteja abaixo do especificado, que no nosso caso vai ser o valor 1001, e é cerca de 115 lux, que é a unidade de medida de luz, quer dizer que há uma obstrução e provavelmente vai haver erros na medição do radiotelescópio. E caso não, caso realmente haja luz, no caso indicando que não há uma obstrução, nós vamos deixar tudo normal, sem acontecer nada. Quando a obstrução for identificada, vamos disparar um tópico de obstrução para o servidor, já explicado anteriormente. E aqui está o teste. O luminosidade alta não acontece nada, mas quando a luminosidade fica baixa, indicando que há algo obstruindo, ele vai alertar na tela.